Olá pessoal, mais uma vez aqui para falar sobre documentos psicológicos e o tema da aula de hoje é cada documento para uma demanda e resolução. É uma aula ainda que a gente está falando de aspectos gerais da produção do documento psicológico, que é essencial algumas perguntas serem respondidas para vocês neste momento, tá certo? Então é uma aula direta ao ponto e vou tentar ao máximo expor aqui as nossas dúvidas diárias como profissional. Já tive e tenho ainda várias. E no decorrer da prática a gente vai entendendo que as dúvidas devem ser sanadas, que a gente deve procurar ajuda, a gente deve estar aí fazendo um trabalho às vezes conjunto, né, com outros profissionais. Eu me chamo Matheus Buttiglione e estou aqui para ajudar vocês nessa jornada da psicologia. Venha comigo. Então, vamos lá para o próximo slide para falar e iniciar. Muito bem. Eu já falei bastante aqui sobre a resolução 006 de 2019, que ela versa sobre os detalhes necessários para a realização da avaliação psicológica e o documento por ela gerado. E aí eu trago aqui esse slide destacando, né? E o meu destaque né, a resolução 006 de 2019, ela separa, acho que no artigo 2, ali bem no início, esse parágrafo que eu copiei e colei aqui. Ele diz assim, olha, a não observância, né, quando você realiza um procedimento de documento, né, de produção de documento, e não observa algo, né, então não observância do que? Da presente norma. Então eu tenho um chamado, né, que diz assim, olha, a não observância do que? Da presente norma constitui falta ético-disciplinar. Então, é uma falta ética. Ah, mas Matheus, como caracteriza a não observância? Isso significa que quando você fazer um documento e você não seguir os preceitos da resolução, o que ela versa, você está quebrando regras éticas, normas éticas. Então, essas normas éticas você está quebrando, né, te faz aí cometer uma falta disciplinar. Uma falta disciplinar, ela vai ser passível de execução, né, frente ao Conselho de Psicologia. Né? Então, fala assim, ó, então a possível de capitulação dos dispositivos referentes ao exercício profissional do Código de Ética profissional do psicólogo, sem prejuízo de outros que possam ser arguidos. Significa que o fato de não ter gerado, né, uma, um dano ao outro, isso não exclui a responsabilidade, né, que o profissional de psicologia carrega na produção do documento científico. Vale citar que as regras éticas, né, existentes aí dentro do processo normativo, psicológico, né, e tudo mais, ele versa alguns detalhes importantes do que deve ser feito. Então, eu tenho uma norma que versa para mim que é necessário para produzir um documento de qualidade técnico-científico e em que momento ele é exigido, ele é versado. Bom, o fato de você fazer um documento sem qualidade técnica, sem ter consciência disso, ou seja, você não leu direito, você não estudou direito e você fez o documento. O documento gerou um transtorno lá, ou foi denunciado, que seja, para ser revisto. Neste momento, o fato de você não saber não diminui a culpa, tá? Não existe, como tem homicídio doloso, né, e culposo. No caso da psicologia, a gente, na maioria dos casos, né, a gente não vai trabalhar a pessoa não produziu um documento de qualidade porque ela não sabia, tá?
não saber é uma falta ética, né? Então, fazer o que não se sabe é uma falta ética. Então, por isso que eu destaco aqui essa resolução para vocês, tá certo? E aí a gente pode prosseguir. Bom, a gente tem um nome, até no direito é utilizado de ente inerte, né? Então, a justiça ela é um ente inerte, ela não caça as pessoas para denunciar. Então, a gente tem mecanismos, né, de contenção e de prevenção, né? Então, por exemplo, a gente tem medidas do Estado para tentar prevenir, vai dar educação para o povo e tal, e vai ter aquelas de punição daquilo que já aconteceu. Então, obviamente, isso. Na psicologia, o documento psicológico ele só é produzido a partir do momento que você é provocado. Então, um documento psicológico deve ser solicitado. A gente não tem documento psicológico porque eu achei legal, vou fazer, está aqui, né? Cliente, estou te entregando. A partir do momento que ele é solicitado, ele é regido pelas regras do Código da Resolução 006 de 2019. Então, que diz lá? Documentos que geram aspecto técnico, né, de retorno, você deve dar devolutiva. Pronto, então, dentro do processo de avaliação psicológica, basicamente a gente já sabe que nós teremos que avaliar essa pessoa com uma metodologia, com uma construção técnico-científica e que no final a gente deva ofertar um feedback, né, uma devolutiva desse procedimento. Disse em aula anterior que a gente não pode cobrar por fora isso, a gente não tem como. Então, o mecanismo, a avaliação e o documento gerado, a gente tem alguns documentos, a gente vai falar sobre eles agora para tirar essa dúvida de vocês, mas o documento decorrente de atendimento, de avaliação, que atendimento é outro, de avaliação, ele tem início, meio e fim. Ele é projetado para ter entrega específica. E a gente não pode se negar a isso, não tem como a gente ficar alheio. A gente tem um tipo de documento que ele é decorrente da percepção técnica do profissional a respeito daquele caso. Então, você vai acabar ali gerando um documento profissional e tal. E nesse caso, também é responsabilidade sua gerar esse tipo de documento quando necessário. Então, a avaliação psicológica ela é solicitada. Segundo ponto, e muito importante tanto quanto, é que a avaliação ela vai trazer os conceitos básicos necessários daquilo que a gente está avaliando naquele momento. Então, significa que, no caso, processo de avaliação, primeiro tem que ser solicitado, segundo, eu tenho que avaliar literalmente aquilo que está se pedindo. Claro, né, que, por exemplo, né, o cliente chega, eu quero que avalie uma dificuldade de aprendizagem. Os entes, né, psicológicos que estão presentes numa dificuldade, é você que vai levantar tecnicamente e vai fazer a avaliação desses construtos, mas não mais do que isso, né? Então você vai ter que observar muito o quanto aquilo realmente é necessário. Primeiro, que é perda de tempo avaliar o que não é necessário. Segundo, que a gente não pode transpor a barreira básica daquilo que realmente é necessário. Às vezes você vai aplicar, Matheus, dá um exemplo. Vamos trabalhar com um exemplo. Você foi solicitado a avaliar o conceito de neuroticismo no critério de concurso público e o concurso fala assim, olha, a gente não liga para os outros critérios, a gente quer avaliar o neuroticismo. Neste momento você fala, mas é importante a gente avaliar a amabilidade, né? Quando essa pessoa consegue estabelecer vínculos básicos com as pessoas. Tá, mas quem fez a avaliação proficiográfica daquele concurso público entendeu que não era necessário.
E seu papel naquele momento não é dar um parecer a respeito do tipo de avaliação que está sendo realizado naquele momento, né? O teu, o teu papel ali é avaliar. Bom, se o teu papel é avaliar, é isso que você vai focar. Então, eles pediram lá, né, para que você avaliasse o neuroticismo. Quando você aplica, tem escala só de neuroticismo? Tem, mas às vezes você tinha o PFP lá fácil e você fala assim, olha, eu não vou comprar um crivo novo e vou avaliar então com tudo, né? Dá tempo, pode, né, e tudo mais. Bom, quando você avaliou, você percebeu que tem um outro resultado ali que é intrigante, talvez seria importante, né, ter na avaliação, mas quem desenhou o perfil da avaliação não foi você. Você não pode pegar esse dado e falar, olha, você me pediu isso aqui, mas tem isso daqui. Isso não existe na avaliação psicológica. Então você vai focar naquilo que deve realmente avaliar. Muito bem. Eu me dediquei a fazer um mapinha para a gente entender um pouquinho onde vai cada documento. Então a gente começa aqui, ó. Eu tenho necessidade de documento? Sim, obviamente. E aí a gente tem duas raízes de informação. Uma informação muito técnica e que informação mais de rotina. Ela é mais focada numa visão sua, né? Ela não é direta ao usuário, né? Então aqui não é direto ao usuário, aqui é direto ao usuário. Então vamos para essa aqui que é informação técnica. Então a primeira informação é decorrente de registro documental. Você atendeu a pessoa 10 vezes e tal, e a justiça entende, precisa de uma visão sua do que da realidade daquele paciente. Então, neste momento, quando tu vai fazer o processo, tu vai confeccionar um relatório, né, daquela pessoa, para que o outro profissional, justiça, seja como for, tenha uma visão do que está acontecendo naquele momento. Então, você vai pegar seus registros ali e vai dar uma visão geral a respeito desse fato. A gente vai ver depois um pouco mais detalhado. Lembrando que eu separei uma aula para ver uma visão geral, depois a gente vai ter aula destinada a cada um do tipo de documento. Então esse é decorrente de registros documentais, né, da tua observação, da tua percepção técnica a respeito do assunto, do paciente ali, do sujeito, grupo, organização. Diferente desse caso aqui, ó, que não é pessoa a análise, né? Então, se eu vou analisar uma circunstância, né, uma circunstância psicológica de pessoas, grupos, organizações, está aqui. Se é uma questão mais relacionada a aspectos da psicologia, né, conceito teórico, avaliação de outro profissional, entra aqui. Vamos voltar para cá. Então, informações mais técnicas são produzidas por mim. Aqui eu não produzo. Aqui a análise técnica é de outro produto, não do meu. Então aqui o produto é meu. Aqui decorre de atendimentos diários, né? Então vamos lá, você tem um paciente Joãozinho atendido por você e nesse atendimento você começa a ter algumas percepções, tem uma visão a respeito disso, consegue circunstanciar o momento atual do seu paciente junto com a situação profissional, familiar ou acadêmica, e aí é o registro. Não tem teste, não tem nada nesse sentido. Nesse outro âmbito aqui, não. É uma avaliação. Geralmente ela tem um início, ela tem uma pergunta-problema, ela tem uma resposta a ser buscada. E ela pode gerar dois tipos de documento. Gente, isso aqui mata as pessoas, né? Porque quando é laudo, quando é testado. Qual que é a diferença dos dois? Vamos ver ali depois mais um pouco. E a gente vai ver cada um. Então, tem emprego de técnicas bem robustas, né, da psicologia para responder uma questão dessa problema. Então, repare que do lado esquerdo, né, a gente tem algo mais voltado para aspectos técnicos, né, teóricos, aqui aplicados. Três documentos, né, dentro desse mundo. Lembrando que esse relatório aqui ele pode ser construído
com mais de um profissional. Então, pode ser requisitado mais do que um profissional para fazer esse documento. Nesse caso aqui, eu falo assim, informações de rotina. Aqui como não envolve pessoa específica, né? Isso aqui envolve pessoa específica, mas a informação ela é mais, vamos dizer assim, ela é mais distante, né? É sobre uma rotina de prestação de serviço. Quem você atende, quando você atende, em que frequência, né? Em que horário, né? Então, a nossa visão, esse documento é um documento para declarar, né? A gente vai declarar ali como está, né? Aquela pessoa a respeito daquele assunto e tudo mais de atendimento. Então, possa ser que a justiça fale assim, olha, tem um réu lá, ele quer mostrar que ele está tendo atitudes diferentes, ele quer falar para o juiz que ele está em terapia e tudo mais, e aí você vai fazer a declaração. Tá? Isso aqui não tem nenhum... você não carimba um status de bom sujeito ou nada parecido. Tá? Análise técnica, então, análise técnica é algo de algo psicológico, então é um parecer que você vai fazer. Geralmente a gente faz isso de outros documentos, né, de outras situações psicológicas. Então, aqui está um mundo, né, para vocês aí avaliarem. Então, é um material complementar e a gente vai conversando mais sobre isso agora, neste momento. Então, vamos ver cada documento por finalidade. E aí, vou dar uma visão geral para vocês. Eu vou disponibilizar a resolução comentada que o próprio conselho tem para a gente. E assim, a resolução comentada é tudo que você precisa saber. Dá 30 e tanto, quase 40 páginas. É uma leitura que dá para fazer aí um pouquinho cada dia e poder pontuar alguns aspectos mais específicos. Bom, então vamos falar dos documentos por finalidade. E o primeiro deles aqui é a nossa declaração. Então, o que a declaração serve? Para registro de informação sobre rotina da prestação do serviço em andamento ou finalizado. Tem empresas que falam assim, olha, eu quero que traga uma declaração que você todo dia estará em atendimento psicológico, terapia. É diferente do atestado. Boa parte das empresas não aceitam o atestado do psicólogo, só quando é médico. O atestado tem outra finalidade. Então a declaração é como se fosse uma prova de que você está visitando, né, o tratamento psicológico. E, então ali vai atestar, né? Declaro para os devidos fins, né, que fulano de tal está passando, né, por atendimento psicológico, não tem diagnóstico, não tem o que ele está fazendo, atendimento é ponto final. E você vai dizer, ele está passando por atendimento toda quinta-feira às 14 horas e está em acompanhamento há tantos meses, né? Tendo 100% de presença. Importante aí declarar isso. Ou menos, sei lá, né? Então a declaração ela é muito voltada a dizer onde que o cara está no horário tal, né? E por que que ele está lá. Não existe diagnóstico, não existe pedido, né? Declaro para os devidos fins, lá no final assim, solicito que o mesmo seja remanejado. Não, não é declaração que vai fazer isso. Tá? Então tem que ter um certo cuidado. O que compara a declaração? Pronto, quando a gente vai no médico, às vezes a gente vai no médico e a gente tem que justificar nossa falta. Tem dois documentos que as empresas, os hospitais, clínicas acabam passando para a gente quando a gente passa para o médico. Tem um que é uma declaração ofertada pela recepcionista. Ela prontamente, muito educada, ela faz uma declaração de que você esteve lá durante o horário tal e tal. Ela carimba com o carimbo da recepção clínica tal, né? Bom, quem não tem conhecimento, nunca passou por isso, chega na empresa, quando entrega aquele documento, a empresa fala, não, mas uma declaração não justifica
E tem dois modelos, justificar e abonar. Justificar e abonar. Bom, então às vezes o funcionário falta, e quando a gente vai justificar aquilo, né, a empresa justifica, tipo assim, explicando por que ele faltou. Ele vai receber uma falta, sim, mas ele vai ser justificado. Então ele não está fazendo descaso com o seu emprego. Então a declaração acaba ajudando isso bastante. Não vou me aprofundar muito, mas o conceito dela é informar sobre uma rotina de atendimento, tá? O que vai em cada caso, a gente vai trabalhar depois. O atestado. Gente, o atestado, vou botar aqui ele. O atestado tem aqui as suas funções. Informa sobre condições psicológicas. Então, eu atesto que há algo acontecendo com aquele sujeito. Justifico falta, impedimento. Então, olha só. Justificar por que a pessoa está faltando, né? Ou está impedida de fazer algo. Então, é o atestado, né? O atestado que vai trazer essas informações. Justificar estar apto ou não para atividade específica, porque o atestado ele é um documento decorrente de avaliação psicológica e que ele vai trazer ali informações diretas a respeito do avaliado. Então, qual a circunstância que ele se encontra naquele momento, poucas linhas, a gente não detalha o resultado do teste, então a gente vai direto ao ponto, trazendo a informação necessária. A gente informa, justifica, solicita afastamento, dispensa, com base no atestado. Legalmente a gente é amparado para fazer isso, para colocar CID, para colocar DSM, para gerar, mas ainda tem alguns estabelecimentos que não aceitam esse tipo de documento e simplesmente ignoram. Então, justificar é diferente de abonar. Abonar é quando a pessoa falta e ela recebe, independente da falta ou não, o salário daquele dia que ele não trabalhou. Porque entende-se que ele estava incapacitado de estar lá. Então, voltando. Declaração, informa ali rotina de atendimento, atestado, é focado em informar, justificar e solicitar com base em uma avaliação psicológica. O fato dele ser solicitado por avaliação psicológica não pode ser ignorado. Acho que é uma das coisas mais importantes aí que a gente deve ressaltar. Muito bem. O relatório em uni e multi, existe um relatório multiprofissional, ele vai dar um posicionamento técnico sobre a prestação de serviço psicológico em andamento finalizado. Informa, orienta, recomenda, encaminha e intervém. Nesse documento, a gente não traz diagnóstico, né? A gente faz uma orientação com base naquilo que a gente viu. Então, quando o psicólogo vai fazer lá uma visita multiprofissional com um assistente social, uma família de vulnerabilidade, ele vai usar o relatório para informar o seu setor do que está acontecendo, né? E pode ser em conjunto. Ele pode criar um relatório para orientar as pessoas a respeito daquilo que está acontecendo. Então, frente à situação tal, né? Sugerimos que seja feito, parará. Então, a gente nesse momento vamos utilizar o nosso modelo, né, de visão técnica daquilo que a gente está percebendo, né, no paciente naquele momento, para a gente orientar. Então não tem diagnóstico, não tem detalhes da vida, não tem detalhes de sintomas. Então esse é um cuidado que a gente vai ter aí a respeito do que a gente está colocando nesse documento. Muito bem. Pode ser feito, né, individual, só você ou com outros membros de equipe. E aí o laudo. O laudo vai apoiar decisões relacionadas a um determinado contexto. Bom, Matheus, vamos lá. Vamos dizer então que a gente separa o laudo do atestado. Bom, o laudo a gente já viu, ó, que ele justifica, né? Vamos voltar aqui. Ele informa, justifica,
solicita afastamento, ele diz se a pessoa está apta ou não, né? É como um sim ou não. O laudo já não, ele apoia a decisão relacionada a um contexto e a partir de um posicionamento técnico indicativo ou conclusivo. Então, a gente vai dar uma orientação a respeito de um aspecto. Vamos supor que a gente está falando de uma avaliação clínica, ok? Clínica, muito bem. Bom, uma avaliação clínica, ela pode ter um caráter conclusivo que gera aptidão ou inaptidão. Avaliação psicológica, por exemplo, de natureza compulsória, que é onde o atestado é mais utilizado. Dentro da natureza compulsória daquela avaliação, eu vou dizer essa pessoa pode ou não passar por cirurgia. Então, eu tenho uma avaliação clínica geral e eu tenho uma avaliação psicológica compulsória nisso. Numa visão clínica, eu vou orientar a necessidade de acompanhamento, de terapia, de esperar um time, né, para fazer a cirurgia. No sentido de estar apto ou não para a cirurgia, eu vou avaliar e vou ver se existe alguma condição psicológica que impede ela de fazer, ou ele, né, de fazer essa cirurgia. Bom, quando eu vou, depois de uma avaliação, eu vou dar apto ou inapto para cirurgia, vai ser o atestado. Se eu vou apoiar e se eu vou descrever, né, para apoiar uma decisão, a avaliação é um laudo. Tá? O laudo ele tem um posicionamento um pouco mais abrangente, ele traz um pouco mais de dados diretos, né? Ele detalha porque tem um procedimento e tudo mais. Então, posso fazer no concurso público um atestado de apto ou inapto, mas depois lá dentro do concurso público o cara passou, eu vou fazer uma avaliação e vou gerar um laudo para ter algumas questões mais conclusivas a respeito daquela pessoa. Então, um laudo também é de avaliação psicológica. Então, eu fiz um programa e avaliei uma pessoa, fiz 10 encontros, beleza. A mesma avaliação pode gerar um laudo e um atestado ao mesmo tempo. Tá? Então, a finalidade do documento é o mais importante. Parecer. Então, apresentação de uma análise técnica, análise de um documento psicológico, de um procedimento. Pode ser que, né, a gente ali no processo de avaliação psicológica, ainda mais com fins jurídicos, né, que tem várias vidas envolvidas nisso, né, então uma guarda, uma um indulto, né, que essa pessoa vai levar e a gente vai avaliar o quanto ela está apta para viver em sociedade, o quanto algum aspecto psicológico não pode agravar a tua vida extramuros. Então, nosso papel é isso. Então, essa avaliação ela pode ser questionada porque o psicólogo não é Deus, né? E o outro psicólogo vai olhar e falar assim, olha, realmente você fez um procedimento muito legal, mas olha aqui, né? Não foi observado nem isso, olha os estudos, olha os instrumentos, né? Não usou o instrumento tal. Então tudo isso vai ser levado em conta nesse parecer técnico que a gente vai dar. Bom, os documentos psicológicos, né? Numa visão geral, eu trago para vocês. Então, nós temos a declaração, relatório multi e uniprofissional, atestado, laudo, parecer. A partir daqui a gente vai começar agora a singularizar os nossos comentários aí, e a gente vai pautar aulas um pouco mais específicas. E aí eu vou trabalhar nessas aulas, não sei se eu vou dividir em duas aulas para cada documento, uma falando de estrutura e outro mostrando como ele é construído. Creio que sim. Acho que isso vai facilitar a didática, vai dar uma didática melhor para vocês, tá certo? Então, eu agradeço
por chegar até aqui. Me siga nas redes sociais e até a próxima. E muito obrigado. E um detalhe importante, vou estar sempre falando com vocês. Vocês podem sugerir temas de cursos aqui que a gente vai estar providenciando, ok? Abração e até mais.